Bom dia, vamos lá. Hoje, página 30, língua portuguesa, tá? Então, vamos lá. Carta do Papai Noel 2. Agora, vamos ver a outra carta do Papai Noel. As cartas trocadas entre amigos ou parentes são conhecidas como cartas pessoais. Então, aquelas cartas que os amigos, um manda para o outro, que um parente, um tio, um avô mandam para o outro. Então, isso daí são cartas pessoais. É o caso daquela escrita pelo Papai Noel, lida no módulo anterior. Você deve ter percebido que ela tem um formato diverso daquele de poemas, narrativas, receitas culinárias, notícias, etc. Ela é diferente, não é? Então, nós vamos ver agora qual a diferença. Além disso, as cartas costumam ser escritas à mão, tá? Ó, próprio punho, à mão. Colocadas dentro de envelopes e enviadas pelo correio. Então, escreve à mão, coloca no envelope e manda para o correio. Nestas aulas, vamos conhecer as características da carta pessoal e também compreender um pouco mais a mensagem que o Papai Noel enviou para os meninos John, Michel e Christopher, ou Michael, né? Tem como a leitura ali. E Christopher. Então vamos agora entender o texto. 1. As linhas iniciais de uma carta são chamadas de cabeçalho. Então lá em cima, numa carta, começa com o cabeçalho. Complete as informações do cabeçalho da carta de Papai Noel. Local onde a carta foi escrita. Então vamos ver como foi que ele colocou o cabeçalho dessa carta. Foi assim, ó. 1. A Casa do Penhasco. Casa do Penhasco. Topo do mundo. Topo do mundo. Perto do mastro do Polo Norte. Não é? Na B, a data. Qual foi a data que ele colocou lá atrás na carta dele? Vamos voltar lá, ó. Natal de 1925. Então, qual foi a B? Ele colocou lá, ó, Natal de 1925. Essa foi a data. Agora, 2, da página 31. Quem são os destinatários da carta do Papai Noel? Ele escreveu para quem? Olha lá. Lembre-se, o destinatário é a pessoa a quem a carta é dirigida. Para quem está mandando a carta? Para quem o remetente está mandando pro destinatário, para outra pessoa. Então, eu sou remetente, eu estou mandando para uma outra pessoa a carta. A outra pessoa, como eu chamo, de destinatário, é o destino dessa carta, né? É para quem a carta foi dirigida, para quem ela foi mandada. Então, A2, A. Os destinatários são os meninos John, Michael e Christopher. Christopher é o PH. E o Christopher. Esses foram os destinatários, né? São os meninos, o John, Michael e o Christopher. Na B, o autor da carta, que é a pessoa que escreveu, geralmente dirige ao destinatário usando uma saudação seguida por vírgula,
Copie a saudação da carta de Papai Noel. Como foi essa saudação? Como que ele começou a conversar com os meninos? Na B. Meus queridos meninos. Meus queridos meninos. Aí ele começou a carta. Essa foi uma saudação. Meus queridos meninos. Agora, 3. O nome do remetente vem no começo, no meio ou no fim de uma carta? O remetente de uma carta é a pessoa que escreve a carta. E qual essa informação? O nome do remetente. O seu nome vem no começo, vem no meio ou no fim? Então, a 3, o nome do remetente. Deixa eu apagar aqui. Fica mais fácil. Pronto. Dá para dar o pause, né? Três. A. 3, não é A. 3. O nome do remetente, que é a pessoa que escreve a carta, vem no final de uma carta. Aí que ele assina o nome dele. No final da carta que o remetente assina o nome dele, tá? 4. Antes de assinar uma carta, o autor deve se despedir do destinatário. Antes de assinar, antes dele colocar o nome dele, ele tem que se despedir da pessoa. Como o Papai Noel se despediu em sua carta? Como que ele colocou? Qual foi a despedida dele? Ele colocou assim, ó. É só, como é a fala do Papai Noel, a fala de alguém que você está transmitindo, você coloca entre aspas. Até logo. Foi assim que ele se despediu. É só, até logo. Foi assim que o Papai Noel se despediu na carta. 5. Qual é o trabalho do urso polar do norte na casa do penhasco? O que o urso polar do norte fez, que ele faz na casa do penhasco? 5. Ele ajuda Papai Noel. Ele ajuda Papai Noel a embrulhar os presentes de Natal. Os presentes de Natal. Esse é o trabalho do urso polar. Ele ajuda o Papai Noel a embrulhar os presentes de Natal. A 6. Papai Noel contou que não estava muito rico naquele ano. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer? Falou, esse ano eu não estou muito rico, esse ano eu não estou podendo tanto. Então, ele quis dizer o quê? 6. Ele quis dizer que tinha menos presentes para dar às crianças. Ele tinha menos presente para dar às crianças. A 7, lá na página 32. Assinale o principal fato contado por Papai Noel no corpo do texto de sua carta. O que é o corpo do texto? É uma carta, no corpo do texto de uma carta, é a parte em que estão as notícias, é onde ele vai contar alguma coisa, é o corpo do texto, ali ele vai narrar. Por que ele escreveu essa carta? Para contar alguma coisa, para falar alguma coisa. Então, ali é o corpo do texto, onde ele vai contar.
onde estão as notícias, as informações, os pedidos do remetente. Então, alguma coisa, algum assunto, ali é o assunto, é o corpo do texto. Então, aqui, assinale o principal fato contado por Papai Noel no corpo do texto de sua carta. Ele falava sobre o quê? A ventania em novembro? Não. Ele falava sobre o quê? O envio das bombas surpresa mágicas? Também não. O acidente com o urso polar? Sim, o acidente com o urso polar. Não foi? Que ele caiu em cima da casa, tudo? Então, esse daqui é o acidente com o urso polar. 8. Por que Papai Noel tinha uma velha letra trêmula? Por que que ele tinha a letra trêmula? Uma velha letra trêmula. 8. Porque sua idade era quantos anos? De 1925 anos. Então ele tinha uma velha e trêmula escrita, né? Porque ele tinha quanto? 1925 anos. 9. O PS, escrito pelo urso polar, era importante? Por quê? O que é PS? Lembra? É o texto acrescentado ao final de uma carta, após a assinatura do autor. Ah, mas ele tem um outro comentário referente àquilo que ele não falou no assunto do texto. Então, ele acrescentou embaixo. Esse daí é o PS, né? É a observação. É aquele que ele acrescentou. O que ele acrescentou era importante? Por quê? Então, vamos ver se era importante o que ele acrescentou. Vamos colocar lá. Será que era importante o que ele pôs? Era, né? Sim. 9. O que ele acrescentou era importante. O PS era importante porque sua idade porque informava, opa, a Rose misturou aqui, porque informava sobre o envio de bombas surpresa mágicas que realizavam desejos. Então, era um assunto importante, né? Que ele não colocou na carta, mas que ele colocou lá embaixo na observação, no PS, tá? Agora, aqui embaixo, nós temos... A troca de cartas é uma espécie de conversa entre pessoas que estão distantes. O remetente dirige-se ao destinatário, que é, né? O remetente é quem escreve, dirige-se ao destinatário, para quem, o destino que vai a carta, para quem vai essa carta, cumprimenta-o, dá notícias ou informações, conta fatos ocorridos, faz pedidos e, no fim, despede-se. Observe as partes que geralmente estão presentes nas cartas pessoais. Primeiro, local e data, depois a saudação, depois vem o corpo do texto, o que vai ser escrito naquele texto, qual é o assunto que ele quer falar, a informação que ele quer mandar, a despedida e a assinatura. Então, isso daqui nós vamos estudar na próxima aula, tá bem? Nós vamos continuar na próxima aula vendo sobre agora como monta uma carta, tá ok? Ó, beijos, vamos à próxima aula agora.